Oi, pessoal, boa tarde. Como combinado, estou enviando para vocês aqui um vídeo sobre o nosso PET 7. Graças a Deus, o último PET do nosso ano, né? E aqui eu vou apresentar para vocês algumas discussões e a resolução das questões, como eu fiz para vocês também no PET 6, ok? A semana 1, todas as semanas, a semana 1, 2, 3, 4, elas estão relacionadas à questão da terra, da posse da terra, do território. E a gente começa a debater essa questão do território com uma discussão sobre os povos indígenas. São apresentados aqui para a gente nessa semana 1, ok? Então, nessa primeira semana, eles vão apresentar para a gente um texto, inclusive um texto bem interessante, né? Vocês que estão se preparando para o Enem, é bom que vocês leiam esse texto, que vai tratar sobre conceitos e definições importantes para a sociologia, como a questão da sustentabilidade, a questão do território, dos povos originários, né? A questão da relação entre os povos originários e os colonizadores, né? Então, são textos importantes para que vocês possam ter uma bagagem interessante na hora da produção do Enem de vocês, né? Da execução do Enem de vocês. Então, leiam o texto com bastante atenção, tá? Todos esses grifados aqui são conceitos importantes, conceitos que a gente já debateu em alguma medida nas outras aulas, né? Em outros vídeos, mas tem coisas também novas, como, por exemplo, a relação com a política, né? Como que a relação do território se apresenta na nossa sociedade, né, do ponto de vista político. Existe uma bancada muito grande que a gente chama de bancada ruralista, bancada do boi, né, que é uma bancada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, que consegue fazer com que várias reivindicações deles sejam atendidas, né? Então, essa questão é uma questão política também, né? Então, fiquem atentos a todas esses grifos do texto, que são conceitos importantes, definições importantes que vocês têm que ter na cabeça, tá? Então vamos lá para a primeira questão aqui do PET 7. Coube aos Chavantes e aos Timbira, povos indígenas do Cerrado, um recente e marcante gesto simbólico, a realização de sua tradicional corrida de toras de Buriti, né? Buriti é uma árvore, em plena Avenida Paulista de São Paulo, para denunciar o cerco de suas terras e a degradação de seus entornos pelo avanço do agronegócio. A questão indígena contemporânea do Brasil evidencia a relação de usos socioculturais da terra com os atuais problemas socioambientais, caracterizado pelas tensões entre. Essa questão está querendo fazer com que vocês pensem quais são os dois grandes polos de tensão no que se refere à questão do território e no que se refere à questão dos povos indígenas. Então, nós vamos perceber aqui que existem dois grandes grupos, né, que se tensionam mutuamente, né, cada um com seus interesses distintos, ok? Começando aqui, letra A. A expansão territorial do agronegócio, por um lado, né, em especial nas regiões centro-oeste e norte, e as leis de proteção indígena ambiental. De cara, essa aqui já é a questão correta. Nós vamos ler todas para vocês compreenderem o que tem errado nas outras questões, que é importante para vocês aprenderem, tá? Mas de cara, essa é a questão correta. Por quê? De um lado, existe a grande expansão do agronegócio, a expansão da cultura, em grande medida em alguns lugares, de monocultura de soja e milho, né? Então há uma expansão muito grande na produção desse tipo de semente, de alimento, que alimenta o mundo, né? Não só o mundo, como a produção de carne do mundo também, né? As rações e tudo mais do mundo, né? Então, por um lado, há essa expansão e, por outro lado, há uma legislação de proteção ambiental. Então, os países, não só o Brasil, mas como todos os outros países do mundo, precisam operar com essas duas tensões, né? De um lado, a expansão do agronegócio, do outro, a defesa do meio ambiente dos povos originários, para que se consiga, de fato, uma produção que seja sustentável, uma produção que consiga produzir alimentos para o mundo, alimentos para o país, alimentos para a população, uma questão de soberania e de segurança alimentar,
mas que isso não ocorra de uma maneira que possa subjugar o nosso meio ambiente, possa subjugar os povos originários, né? Então, isso que a gente chama de desenvolvimento sustentável, né? Que vocês certamente já ouviram falar. Então, vamos aqui ler as outras questões, só para vocês compreenderem o que tem de errado nelas. B. Os grileiros articuladores do agronegócio e os povos indígenas pouco organizados do Cerrado. Aqui o que está errado? Está errado eu chamar grileiro de articulador do agronegócio. Quem é articulador do agronegócio são os grandes capitalistas, os donos do latifúndio, os donos das terras, né? Grileiro é mal comparando, mas assim eu acho que dá para vocês entenderem bem. Grileiro é como se fosse o aviãozinho do tráfico. O grande traficante é o comandante dessa movimentação ilegal de venda de drogas. O aviãozinho, ele é um mero coadjuvante nessa discussão. O grileiro também, né? Então, o grileiro ele não é um articulador do agronegócio. C. As leis mais brandas sobre o uso tradicional do meio ambiente e as leis severas sobre o uso capitalista do meio ambiente. Não existe lei severa sobre o uso capitalista do meio ambiente, né? Todo dia, se vocês estão acompanhando notícias, a gente vê uma quantidade enorme. Por exemplo, essa última semana a gente tem muito falado sobre a questão das árvores, da madeira, né? Da indústria madeireira no mundo e como que o Brasil se articula com essa indústria madeireira do mundo, né? Nessa semana o Brasil tirou o IP. Lavras é a cidade dos ipês, né? Então essa árvore tão bonita que a gente gosta tanto, ela é uma madeira muito cobiçada. E ela é uma madeira cobiçada e muito explorada, se tornando uma espécie praticamente em extinção. Então o Brasil tirou o IP da lista de madeiras que devem ser protegidas. Então isso a gente tem que ficar antenado com as questões que estão acontecendo no país e no mundo, né? Última alternativa aqui, o campo e a cidade no Cerrado, que faz com que as terras indígenas dali sejam alvos de invasões urbanas, né? Isso não acontece, a gente não vê a cidade invadindo nesse sentido, assim, essa tensão, ela não acontece, a tensão urbana contra as populações indígenas, né? O que acontece é justamente essa expansão do agronegócio. Então, são os grandes fazendeiros, né, os grandes latifundiários que invadem terras demarcadas. Então, não é a cidade que está invadindo as terras indígenas. Então, aqui a alternativa correta é a alternativa A. Ok? Vamos lá continuar a falar sobre a semana 2. A semana 2, ela continua, como eu falei para vocês, sobre a questão do território, né? O tema do nosso PET 7 aqui é a questão do território, mas aqui nós já vamos começar a falar um pouco mais sobre reforma agrária, conflito e, fundamentalmente, sobre a questão das comunidades quilombolas. Então, na semana 1, vamos falar sobre populações originárias, indígenas, e agora falar um pouco sobre a questão dos quilombos, né? Que certamente vocês já leram, né? Já se informaram sobre isso em alguma medida em outras disciplinas, principalmente a disciplina de história. Imagino eu, torço para que isso tenha acontecido. A questão dos quilombos é uma questão importante justamente porque é uma ideia de territorialidade, né? Fundamentada dentro da questão da autoatribuição. Esses povos se autoatribuem quilombos, né, quilombolas, comunidades quilombolas, e essas comunidades elas são definidas como comunidades que têm o seu território preservado, para que a cultura seja preservada, para que a linguagem seja preservada, para que os valores dessa comunidade, dessa sociedade, sejam preservados, né? E essa é uma questão muito cara, muito importante para a sociedade brasileira, porque é uma questão pouco debatida, né? São poucas as décadas que nós começamos a incorporar essa discussão do povo preto nas nossas aulas, né? Na nossa escola, né? A história do povo preto, a cultura do povo preto, né? Tudo isso é muito importante para a gente conseguir compreender quem nós somos, né? Então, esse é um texto também muito importante para que vocês leiam, né, para se preparar para o Enem, que também são questões relevantes e que
Eu imagino que caiam no Enem, né? Então leiam o texto. Aqui vamos aqui debater as nossas questões. Primeira questão. Vejam bem, do Enem, ó. Tudo bem que tem 10 anos, né? Mas a gente tem que ir estudando essas questões. Escrevendo em jornais, entrando para a política, fugindo para quilombos, montando pecúlios para comprar alforrias, os negros brasileiros não esperavam passivamente pela libertação. Em vez disso, lutaram em diversas frentes contra a escravidão, a ponto de conseguir que, à época em que a Lei Áurea foi assinada, apenas uma pequena minoria continuasse formalmente a ser propriedade. Isso de fato é verdade, né? Os historiadores já conseguiram apresentar tese sobre isso, e é algo muito importante da gente também pensar quando a gente pensa a história do Brasil, né? A gente imagina o Brasil como contado nos livros de história, né? O Brasil, os brasileiros, fundamentalmente, né? Como um povo muito cordial, um povo muito que não estabelece suas questões a partir de tensões muito graves, como, por exemplo, quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente percebe uma tensão muito grande quando eles contam a história dos Estados Unidos, quando eles contam a sua própria história, né? Nós temos a Guerra de Secessão, que é uma guerra muito importante nos Estados Unidos, do norte contra o sul, o norte anti-escravagista, o sul escravagista, e o norte ganha, né? No Brasil, nós não tivemos uma grande guerra como essa, mas nós tivemos vários conflitos. Dentre esses conflitos, né, a cabanagem, a balaiada, a sabinada, a Revolução Farroupilha, todos esses foram conflitos territorialistas e conflitos baseados também nas questões raciais, né, dos povos que ali viviam e dos povos que ali trabalhavam, né? Então, nossa história ela é contada de forma diferente. Nós não tivemos uma grande guerra, mas tivemos vários conflitos. E esses vários conflitos, muitas vezes, eles não aparecem tanto na história, né? A história do Brasil contada, né, nos nossos livros, nas nossas aulas, muitas vezes coloca-se esses conflitos de maneira muito escamoteada, escondida, né? E isso dificulta a gente compreender de onde a gente veio e para onde a gente vai. Então é importante a gente ter essa noção também que no Brasil a gente teve muito conflito e teve muito conflito racial, né? É uma mentira dizer que a gente se formou como um povo sem conflito, como um povo cordial, como um grande sociólogo brasileiro quis dizer, né? Então, vamos lá. No que diz respeito à abolição, o texto apresenta uma análise historiográfica, ou seja, uma análise histórica, né? A historiografia é um método das ciências históricas, né? Realizada na última década por historiadores brasileiros e brasilianistas. Historiadores brasilianistas são historiadores que não nasceram no Brasil, mas que se dedicaram a estudar o Brasil, tá? Que se diferencia das análises mais tradicionais. Essa análise recente apresenta a extinção do regime escravagista, em grande parte como resultado. Então, veja bem que essa questão está querendo que a gente compreenda uma tese, uma formulação desses historiadores sobre a questão histórica do Brasil, tá? Então, tenham isso em mente para poder responder. A primeira alternativa. Da ação benevolente de Princesa Isabel, que, assessorada por intelectuais e políticos negros, tomou a abolição como causa pessoal. Olha, Princesa Isabel realmente tomou a abolição como uma causa pessoal, mas a abolição ela não veio de uma ação benevolente da Princesa Isabel, né? Ela assinou lá a abolição da escravatura, mas não foi isso, né? Isso foi o ápice da questão da escravatura, mas não foi a partir dela que isso se deu, não é isso? Ela simplesmente assinou, né? Então, não é essa a alternativa. E lembrando que ele está querendo fazer essa questão relacionada a o que os pesquisadores estão falando, né? Que os negros não esperaram passivamente pela libertação. D. Da ação da imprensa engajada, que, controlada por intelectuais brancos, sensível à causa da liberdade, levantou a bandeira abolicionista. Também uma grande mentira. Essa imprensa engajada, estou esperando ela nascer até hoje, nós não temos imprensa engajada no Brasil, infelizmente. C. Então, que não é a B. Das necessidades do capitalismo inglês de substituir o trabalho escravo pelo assalariado,
visando ampliar o mercado consumidor do Brasil. Olha, essa alternativa é uma alternativa muito interessante, porque essa alternativa é uma explicação que muito se deu para a constituição do fim da escravidão nos Estados Unidos, por exemplo, né? O capitalismo inglês, o capitalismo como um todo, ele quer consumidor. Então, nós precisamos ter quem consuma as mercadorias que são produzidas. Um sistema escravocrata é um sistema que não coaduna com o capitalismo. Então, essa alternativa é uma alternativa que é uma alternativa correta, mas não é uma alternativa correta para a questão. Por quê? Porque a questão está relacionada à ideia de que os historiadores já apresentaram uma tese de que os negros brasileiros não esperavam passivamente pela libertação, tá? Isso aqui é verdade, o capitalismo quer substituir o trabalho escravo pelo assalariado, mas em relação à questão está errado. D. Da luta dos próprios negros, escravos ou libertos, que empreenderam um conjunto de ações que tornaram o regime escravagista incapaz de sustentar. É essa a questão correta que ele está apresentando aqui para a gente. A E é do espírito humanitário de uma moderna camada proprietária que, influenciada pelo liberalismo, tomou atitudes individuais libertando seus escravos. Antes fosse, realmente há um espírito humanitário no liberalismo, nesse sentido, mas não foi isso que libertou os escravos, tá? Os escravos ou a população escravizada, eu prefiro essa expressão, beleza? Continuando. ENAD 2012. A Constituição Brasileira de 88 reconheceu o direito dos remanescentes das comunidades de quilombos à propriedade definitiva das terras que ocupam, devendo o Estado emitir os respectivos títulos. Para dar efetividade ao texto constitucional, foi editado um decreto que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação de terras quilombolas. Importante notar que o referido decreto é objeto de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal desde 2004, sem julgamento do mérito, ou seja, está lá, eles ainda não resolveram a questão, tá? Então vamos lá tentar responder essa perguntinha. Peraí, deixa eu... Acerca do processo de reconhecimento e titulação das terras quilombolas, avalie as afirmações a seguir. Primeira afirmação. Consideram-se comunidades dos quilombos os grupos étnicos raciais, segundo critérios de autoatribuição, correto, com trajetória histórica própria, correto, dotados de relações territoriais específicas com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Corretíssimo, tá? Essa é a primeira. 2. Cabe ao Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária, INCRA, regulamentar os procedimentos administrativos necessários à titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos. Também está correto, é o INCRA que regulamenta esse procedimento, tá? Para poder liberar a titulação de terras. Então, está correto aqui. Terceira, a caracterização dos remanescentes das comunidades dos quilombos deve ser atestada mediante a autodefinição da própria comunidade e deve ser levada a registro do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, IPHAN, e do Ministério da Cultura. Errado. A caracterização ela é atestada por autoatribuição, não é autodefinição, tá? E o IPHAN ele é responsável por construções históricas, né? Prédios, casas, casarões, né? Toda essa questão de construção, de edificação, né? O IPHAN ele está relacionado a isso. Está relacionado também a construções em locais que não podem ser feitos. Então, assim, não tem nada a ver com quilombola e funk, não. E o Ministério da Cultura também não. E até porque essa questão, não sei, agora eu não consigo subir. Deixa eu ver aqui. A gente nem tem mais, infelizmente, é de 2012. Nós, infelizmente, nem temos mais Ministério da Cultura, né, gente? Não vamos pular essa parte. Então, essa aqui está errada. 4. É responsabilidade exclusiva da União a identificação, reconhecimento, delimitação e demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos. Não é exclusividade da União, não, tá? Estados e municípios, eles também expedem títulos, ok?
Então, essa questão está errada. Vamos ver qual que é. É a 1 e a 2. É correto apenas o que se afirma em 1 e 2. Letra A. Beleza? Então, terminamos. Vamos começar aqui agora a semana 3. Aqui na semana 3, nós continuamos com o tema do território, continuamos a questão da ocupação da terra, mas agora nós vamos inserir um debate também muito atual, que é a questão da agricultura, né? E, fundamentalmente, a ideia de agricultura sustentável. É um tema absolutamente atual, com certeza cai alguma coisa disso no Enem. Então, fiquem atentos aí com esse tema, leiam o texto, tá? Aqui ele vai falar sobre a questão dos transgênicos, a questão dos grãos, né, como a produção de tudo isso. Vai apresentar aqui um conceito, né, importante, talvez algum de vocês não conheça, que é a ideia de revolução verde. A ideia da revolução verde é uma ideia de uma conquista científica do ponto de vista da produção de sementes que sejam efetivamente mais, como é que eu vou dizer a palavra, perdi a palavra aqui, mas sementes que sejam eficientes do ponto de vista da agricultura, ou seja, que não haja perda. Todo mundo do capitalismo vai tentar se organizar a partir dessa ideia de eficiência. Na indústria, é preciso produzir uma mercadoria cada vez mais rápida, né, e cada vez mais barata, né? Então, a gente vê as indústrias, sei lá, indústria automotiva, indústria de roupas, indústria de tudo, né? Indústria de livro, indústria de qualquer mercadoria. Todas essas indústrias elas vão tentar fazer com que a produção seja cada vez mais eficiente. Isso quer dizer o quê? Que você gaste menos para produzir aquela determinada mercadoria. Isso também é verdade quando a gente está falando sobre a questão agrícola, né? Então, a Revolução Verde ela serviu para que se produzissem sementes com mais eficiência, né? Utilizando-se da tecnologia científica para isso, né? Agora, não entendo a Revolução Verde como algo sustentável, tá, gente? A própria produção de sementes transgênicas, que são sementes que justamente nasceram com esse intuito, né, de produzir mais e produzir em mais quantidade, sem problemas, por exemplo, de intempéries, aí, de pragas, de alguma coisa que acometa a lavoura, né, que faça com que não seja tão eficiente essa produção, é justamente essa relação da Revolução Verde que está ligada com essa produção de novas sementes. Mas isso não quer dizer que é algo sustentável, que seja algo ecológico, agroecológico, tá? É verde aqui, mas não quer dizer isso, não. Ele até fala aqui sobre as sementes transgênicas. Aqui ele apresenta um ciclo construtivo de agroecologia, né? A tentativa de pensar como que a gente consegue consolidar aquilo que eu tinha falado um pouco antes, acho que da semana 2, né? Como que a gente consegue consolidar um desenvolvimento que não degrade o ambiente e que consiga alimentar toda a população, né? Então, aqui é um ciclo muito interessante aqui para vocês pensarem, debaterem, né? Até fazer, sei lá, um esqueminha para poder organizar esses conceitos, mas é um ciclo que vai falar, né? Começa com a ideia de agroecologia e o que é necessário para que essa agroecologia, de fato, ela se consolide, né? Uma renovação natural do solo, né? Não necessariamente tendo que queimar solo para poder renovar o solo, aumentar a biodiversidade, ou seja, numa produção agroecológica, você não planta só soja, você planta uma porção de coisa, uma porção de sementes, várias espécies diferentes, e cada uma dessas espécies diferentes é que vão ajudar a consolidar esse sistema agroecológico, né? Aumentar a fertilidade, mas não necessariamente com agrotóxicos, ou seja, a partir da biodiversidade se aumenta a fertilidade. Isso vai produzir alimentos mais saudáveis, que vão valorizar a cultura local, porque em determinados locais é que vão ter determinados alimentos, né? Vai poder gerar mais renda, fortalece a juventude no campo, ou seja, a juventude ela não é obrigada a migrar do campo para a cidade procurando melhor condição de vida, né? A participação da mulher na produção rural muito importante, e isso vai ajudar a consolidar maior igualdade de gênero. Na produção de alimentos saudáveis, aqui já
já tinha aqui, também acho que esse aqui repetiu, e melhorando a vida de toda a comunidade. Isso é um equilíbrio ecológico. Então, esse aqui é um ciclo interessante para vocês pensarem a partir dos conceitos, tá? Pensem a partir dessas definições, essa ideia dessa produção agroecológica. Vamos lá, continuando, né? Então, o texto vai falar muito sobre essa questão do saber científico, do saber popular, da agricultura sustentável, da agroecologia. Então, como conciliar essa sabedoria popular com a ciência, né? Então, a agroecologia ela vai conseguir fazer isso, né? Ela vai tentar abranger todos esses saberes, né? Os científicos e os tradicionais, né? Dos povos tradicionais. Então, isso é uma questão bem interessante. O texto traz algumas informações e também traz documentários também bem interessantes. Desses três aqui eu já vi, esse VN está na mesa. Ele é bem interessante, principalmente para vocês que estão estudando para o Enem. Ok? Então vamos lá. Atividades. 1. O processo de modernização agrícola, com os avanços da energia a vapor, da mecânica, da genética vegetal, dos descobrimentos da química agrícola, tem continuidade em âmbito mundial nos setores agrários capitalizados. Essa terceira revolução agrícola, apoiada por um conjunto de incentivos de políticas agrárias nos Estados Unidos e na Europa, e daí para países em desenvolvimento, ficou conhecida internacionalmente como Revolução Transgênica. Não existe essa ideia de revolução transgênica. Permacultura. Permacultura é uma outra coisa, não é nenhum tipo de revolução, né? Agricultura biodinâmica. Esse aqui nem nunca ouvi falar desse termo, é uma invenção. É a Revolução Verde, que a gente conversou lá em cima. Então, D. Será que eu consigo fazer? Estou brincando com vocês de fazer desenho. Ficou bem feio. Revolução Verde. Deixa eu apagar isso aqui para vocês não se confundirem. Resposta correta, Revolução Verde. Continuando aqui, questão 2. Marque com V verdadeiro ou F falso as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que corresponde à sequência correta. Primeira alternativa. A agroecologia é um tipo de saber científico que desconsidera o saber popular e tradicional, uma vez que esses saberes não têm embasamento teórico e sustentável. É verdadeiro. A agroecologia ela vai falar. Nossa, gente, que desgraça de ver, né? A agroecologia ela vai tangenciar a ideia do saber científico, ok? É claro que ela compreende o saber popular e tradicional como sendo, vamos dizer assim, uma dica, uma hipótese para ser testada dentro do ponto de vista científico, né? Mas ela vai ter um foco no saber científico, ok? E não no popular e tradicional. A Revolução Verde é um termo que designa o processo de mecanização do campo, o aumento expressivo do uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, a diminuição da biodiversidade, a concentração de terra, entre outros aspectos. Então, aqui tem uma misturada aqui de pegadinha, tá? A Revolução Verde, ela realmente está ligada à ideia de mecanização do campo, mas não necessariamente aumento do uso de fertilizantes. Ela está vinculada à ideia da genética das sementes, tá? Então, a transformação das sementes e não necessariamente da utilização de fertilizantes químicos e agrotóxicos, tá? Diminuição da biodiversidade, concentração de terra. A concentração de terra é um efeito de outras questões que até se relacionam a tudo isso. Mas essa alternativa ela é falsa, fundamentalmente porque ela não está baseada no aumento expressivo do uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos e na diminuição da biodiversidade. Ela está focada na questão da genética das sementes. Se isso, em alguma medida, pode desembocar no uso de agrotóxicos, é outra questão, tá? Então, vou tentar fazer um F aqui. Falso. A agricultura, desde a pré-história, fez a diferença na forma de organização social, econômica e social das pessoas, e essa organização foi similar em todas as partes do mundo. Até aqui está correto. Ela, desde a pré-história, fez a diferença no desenvolvimento das civilizações, né? Mas ela, de maneira nenhuma, foi similar em todas as partes do mundo. Então, isso aqui está
Errado? Falso. O agrotóxico usado em larga escala desde a Revolução Verde não mata apenas os insetos que comem o plantio, mas também polui rios, nascentes e o ar. Essa está correta, o agrotóxico usado em larga escala na Revolução Verde. Isso não quer dizer que a Revolução Verde esteja designada aos agrotóxicos, tá? Não mata apenas insetos que comem o plantio, mas também polui rios, nascentes e ar. Agrotóxicos, verdadeiro. A concentração de terra é uma característica forte na formação histórica da sociedade brasileira e hoje é representada pelo latifúndio, fazendeiros e agronegócio. Correta. Então, vamos ver aqui. VFFVV. VFFVV. Letra A, alternativa correta. Semana 4. Semana 4, ainda falando sobre o território, um tema mais do que importante é o tema da reforma agrária, né? A questão do agronegócio, da agricultura familiar, movimentos sociais, tudo são temas que estão transitando, eles se relacionam com o tema da reforma agrária. O texto vai apresentar informações sobre concentração de terra do Brasil desde nossa formação, então você veja que ele vai pegar desde as capitanias hereditárias, a forma como a terra foi dividida do Brasil, quem teve acesso a essa terra, a posse dessa terra, né? Os povos originários foram excluídos dessa possibilidade, os povos pretos muito mais, os povos pretos chegaram aqui simplesmente para a produção braçal, né? Então aqui é um texto que vai trazer, vai remontar um pouco da história e vai falar um pouco sobre o direito à propriedade, a questão da produção dessa propriedade. Uma parte que me parece bem relevante aqui no texto é quando ele vai falar sobre a ideia de função social da propriedade. Na Constituição do Brasil, de 88, tá? Toda propriedade ela tem uma função social. E se a propriedade ela não está cumprindo com sua função social, ela pode ser, inclusive, expropriada do seu proprietário, tá? Isso é um debate que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Então vão falar assim, então é um debate, inclusive, relacionado às pessoas sem teto, né? A população sem teto das grandes cidades urbanas. Então não vamos colocar a população sem teto dentro dos apartamentos das pessoas. Não, gente, não vamos colocar nenhum sem teto dentro do apartamento de ninguém. Não é disso que se trata. O que se trata é a questão da função social da propriedade. Então, uma grande propriedade, um grande latifúndio, o latifúndio chama latifúndio justamente por conta disso, é uma grande extensão de terra, né? Onde não há produção de alimento, que é aquela terra ali, ela está parada para especulação. O que é especulação? Esperar aumentar o preço, né? Então você compra um terreno para esperar aumentar o preço. Mas não é um terreno, é um lote, gente, tá? Nós estamos falando de propriedade, de grandes extensões de terra, né? Não estamos falando assim, vou comprar um apartamento para especular, para ganhar dinheiro, para quando, sei lá, daqui a uns 5 anos ele vai valer mais. Nós não estamos falando de um apartamento que você comprou financiado no banco. Tá? É mais fácil o banco te tirar do que o movimento sem terra do apartamento. Mas, enfim, a ideia aqui importante que vocês têm que ter em mente é a ideia da função social. Toda propriedade privada tem função social pela nossa Constituição. Quem discorda disso, então, vai ter que discordar da Constituição. Então, isso é uma questão importante, né? A União ela pode desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Infelizmente, a gente não tem essa, vamos dizer assim, essa ação por parte dos governos, dos vários governos que nós passamos pelo país. Alguns governos começaram a fazer algumas discussões a respeito disso, mas tudo de maneira muito incipiente, muito diferente de outros países, né, ditos por alguns como mais liberais, mas que compreenderam a função social da propriedade e fizeram suas reformas agrárias, como Estados Unidos e França. Vocês vão perceber isso aí na leitura do texto.
Uma parte bem interessante aqui, essa frase é uma frase muito importante para a gente compreender a diferença que a gente tem de percepção sobre o nosso território, né? Esse aqui é uma frase de uma liderança indígena americana, chefe Seattle. A terra não pertence ao homem, o homem que pertence à terra. Nós, urbanos, brancos, do Ocidente, né, nós temos a ideia de que a terra é nossa. A gente vai lá, compra um pedaço de terra, ela é nossa. Os povos originários indígenas, eles não têm essa percepção. A percepção deles é a percepção de que a terra, o homem pertence à terra, e não a terra pertence ao homem. Ok? Eu quero deixar para vocês como. Aqui é uma última atividade, essa atividade eu não vou deixar ela como obrigatória, tá? É uma questão problematizadora, que vocês vão ter que ler aqui o poema e responder a questão com uma poesia, uma colagem, um meme, e aí quem quiser fazer fique à vontade, mas não é obrigatória. Agora, o que eu sugiro mesmo para vocês é que eu vou enviar para vocês o filme chamado Xingu. Esse filme, eu vou mandar para vocês em duas partes, tá? Aqui o Xingu parte 1, e vou mandar o outro link do Xingu parte 2. Esse filme é um filme que vai falar sobre os irmãos Vilas Boas. Os irmãos Vilas Boas foram 3 irmãos que se juntaram, né, numa expedição do Exército Brasileiro, né, da chamada Marcha para o Oeste, que aconteceu no Brasil na década de 40, com a intenção de fazer com que aquela região do Oeste brasileiro fosse de fato ocupada pela população das cidades, né? Essa tensão entre a expansão urbana e industrial para o oeste do Brasil fez com que esses 3 irmãos, ao se depararem com as comunidades indígenas do Xingu, que são várias comunidades, eles se organizaram no sentido de fazer valer uma ideia que hoje é lei, que é a Reserva Nacional do Xingu, né? O Parque Nacional do Xingu, que chama. Por quê? Porque eles perceberam que existia necessidade de se demarcar um grande território para que essas populações não desaparecessem. Esse filme é um filme muito importante para se entender a questão do território, a questão da população indígena, e é fácil de compreender vendo o filme, né? Porque tem todo o roteiro, toda a construção narrativa de filme e tudo mais, então fica mais simples para vocês compreenderem. É um filme nacional, com atores que certamente vocês devem conhecer. Então, vou mandar para vocês esses 2 links. Vejam, tá? Vejam o filme também. E a última dica de filme, para quem está vendo esse vídeo hoje vai passar na Globo, na tela quente, um filme chamado Bacurau, que também é um filme importantíssimo para vocês que estão fazendo Enem. Se vocês forem ver esse vídeo depois de já ter passado, tentem procurar na internet, tentar baixar em algum lugar, porque é um filme importantíssimo que vai tratar sobre questões não muito faladas, né, da nossa história, né, a forma como várias comunidades, uma cidade no Nordeste, né, e como que as tensões, a política, a organização social daquela população, como que eles se organizam, como eles se comunicam, né, se apresenta, né, numa tensão de exploração do mundo exterior para aquela cidade. É um filme fantástico, tá? Então, dicas de filme, Xingu e Bacurau. Um beijo para vocês. Vocês têm até o dia 18 para fazer o PET 7. Quem tiver com dúvida, quem precisar falar comigo, já sabe, só me chamar no Zap para vocês conseguirem resolver todas essas pendências, caso, né, você tenha alguma pendência comigo em sociologia, tá bom? Saudade de vocês, um beijão. Até a próxima.